Olá, queridos alunos do ISD, espero que todos estejam bem. Sou o professor Luciano Prado e estou aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje nós encerraremos o capítulo 3 e daremos a aula de introdução ao capítulo 4 com a filosofia socrática e o período socrático. No finalzinho do capítulo 3, espero que vocês estejam acompanhando essa videoaula com o livro, se não, peguem e façam as devidas anotações, para que na nosso plantão de dúvida na quinta-feira você possa esclarecer ou tirar a sua dúvida que eventualmente surja durante essa aula. Então, lá no finalzinho do capítulo 3 do livro 1, por volta da página 43, nós iremos nos deparar com o surgimento dos sofistas. Então, anteriormente, até então, estudamos os filósofos pré-socráticos, cuja preocupação inicial era uma preocupação no desenvolvimento de uma cosmologia. Cosmologia essa que era a explicação lógica racional, utilizando a razão logos para explicar a origem do cosmos. E eles buscavam essa explicação através de um princípio. Eles queriam encontrar o princípio existente na natureza chamado arqué, que segundo eles esse arqué seria o princípio originário de toda a vida constituída na Terra, no cosmos. Então eles buscaram desenvolver teorias para encontrar qual o arqué desse cosmos. E cada um desenvolveu sua cosmologia própria. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, todos esses filósofos que nós vimos nesse período pré-socrático. Chegado o século V a.C., essas questões começam a ser substituídas, né? As questões cosmológicas começam a receberem, do ponto de vista da filosofia, um novo olhar, né? A filosofia começa a inclinar o seu olhar, a sua objeto de análise, outras questões, as questões relativas ao humano, as questões da existência humana. Por que isso acontece, né? Então, a partir de uma série de episódios históricos que acontecem lá na Grécia, em Atenas, né, esse interesse por essas questões humanas começa a se acentuar. Então, do ponto de vista político, as disputas por poder, o contato com outros povos e vendo que outros povos tinham outros deuses, que tinham outras noções morais, outros costumes, fez com que os sofistas, né, esse movimento filosófico aí, ele ganhasse força e começasse a enveredar na busca da compreensão desses atos, desses fatos, né, mais relacionados às questões humanas. Então, percebe-se que aqui é uma mudança de perspectiva do olhar filosófico. As análises filosóficas passam a se deter em outras questões mais relativas ao humano, uma filosofia um pouco mais antropológica, que trata das questões do homem. Semelhantemente a eles, os sofistas, né, iniciam esse processo que culmina com o filósofo que nós iremos estudar ainda hoje no capítulo 4, pelo menos a aula introdutória sobre ele, que é Sócrates, que ficou marcado pela filosofia que distingue o período socrático, que vai se deter exclusivamente, especificamente, com as questões antropológicas, com a filosofia antropológica, que vai tratar das questões do homem, ética, moral, política e etc. Isso já começa com os sofistas, né, que participam desse momento também do contexto histórico em que viveu Sócrates e etc. Então, esse movimento filosófico tem sua importância, né, porque eles eram mestres, professores, foram professores importantes na arte do discursar bem, né? No discurso político, eles ganharam força por causa disso, né? Tendo em vista que sabemos Atenas e a Grécia foi o berço da democracia, dos debates políticos, então nada mais importante num debate político do que um bom discurso, né? Então, nas assembleias que aconteciam na Ágora, um espaço aberto público para o cidadão ateniense exercer sua cidadania, né? E lembrando que a democracia grega ateniense ainda era um pouco excludente, só um cidadão ateniense podia dar sua opinião na Ágora, ficavam fora mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, mas é o início do agir democrático e do agir da cidadania,
E aí, para discursar lá na Ágora, esses professores de retórica, que eram os sofistas, que faziam parte desse movimento filosófico, eles enfatizavam muito a arte do bom discurso, né? Então, discursar se torna algo muito importante nesse debate político e por isso os sofistas começam a se destacar, né? Então, começa, em torno desse movimento filosófico, a agregar jovens e pessoas curiosas e pessoas que pretendiam, né, conhecer melhor a arte da retórica, a arte do bom discurso. Então, o que é que observavam esses filósofos, né, os sofistas, né? Como eu disse, uma série de episódios históricos aconteciam nesse período que fez com que a filosofia voltasse a se olhar para essas questões humanas. Dentre elas, a observação de que moral e costume derivava, né, de valores construídos moralmente. Então, a moral era derivada de costumes, de normas, assim como a ideia dos deuses e etc. A construção política, né, sociedade política também era um grupo de convenção. Igualdade e desigualdade também era uma ideia que não era naturalmente dada, foi um produto de uma construção da vida social estabelecida por convenção. Como é que eles chegaram a essas conclusões, né? Eles observaram a partir desse contato com outros povos que os outros povos tinham, por exemplo, outros costumes diferentes do deles. Eles acreditavam, né, por mais bizarros que pudessem ser, mas eles acreditavam que os seus costumes eram certos. Como é que eles construíram esse valor de certo e de errado? A partir de uma regra de convenção, de costumes e de valores, né? Então, os costumes que ditavam regras morais de outros povos, e eles começaram a perceber isso, assim como as normas que regulam as relações sociais também procediam de costumes, o que para esse povo parecia ser certo, para esse povo parecia ser errado. Essa noção de certo e errado de cada povo, para eles, e a partir da análise deles, foi uma construção, né, que foi sendo dada a partir dos costumes de cada povo. E também a questão religiosa, segundo eles também, por conta disso, eles foram muito criticados, né? Eles não se afastaram totalmente das questões religiosas, porque os deuses, né, e a tradição dos deuses era uma coisa muito forte na tradição grega, porém eles começaram também a trazer esse ponto de vista, né, a difundir esse ponto de vista, que as questões dos deuses também eram uma regra de convenção, era dada por costumes. Por quê? Porque cada povo tinha seus próprios deuses, né, e qual era o deus certo, né? Então eles começaram a perceber e a trazer isso para o seu debate filosófico também, assim como a questão de igualdade e desigualdade. Não era uma coisa natural, era uma coisa que foi construída também, regras de convenção a partir de princípios de costumes vivenciados por povos. Então percebe-se aí que eles começam a enveredar por um discurso relativista, né? Se a moral é um conjunto de regras derivadas de costumes dado por convenções dos costumes de cada povo, então não existia uma coisa que era certa. A verdade seria uma coisa absoluta, o bem e o mal seriam questões absolutas, seriam bem relativas. Então, eles começam aqui a introduzir um discurso bem relativista. Isso, inclusive, é a marca desse movimento sofista. O discurso bem relativista. Então, o sofista surge, né, com uma proposta muito importante no que se diz respeito à pedagogia. Eles passam a ser professores, que inclusive eles são bastante criticados pelo filósofo que iremos estudar e por outros filósofos também. Platão, Sócrates, Aristóteles, todos criticam esse movimento sofista, que a palavra sofista quer dizer sábio, né? Sabichão. Então, já percebe-se que há uma discrepância entre a ideia de filosofia. O filósofo busca, ama conhecer, ama saber, ama buscar a verdade. E o sofista da ideia que já sabe, é sábio, né? Então já começa uma crítica. Outra crítica sobre eles era o que eles cobravam pelo ensino. Então existe uma crítica também sobre isso, mas eles também se destacaram pela sua habilidade de ensinar. Sua pedagogia fez parte importante da construção do pensamento político dos jovens de Atenas, né? Então, por muito tempo, a tradição filosófica, inclusive, não aceitava bem, devido às críticas dos grandes filósofos Platão, Sócrates e Aristóteles,
A crítica deles sobre os sofistas fizeram com que a tradição filosófica não desse significado ou valorização devida a esse movimento sofista. Mas depois de muitas análises e pesquisas, descobriu que eles tiveram uma função sim, uma importância sim. Eles foram importantes nesse processo da construção da democracia e dos aspectos políticos e dos aspectos educacionais, né? A palavra areté tem a ver com virtude, né? Então, a formação do caráter, da virtude associada aqui, segundo eles, a boa virtude era o cidadão participativo ativamente, né? Das questões políticas, ele seria um cidadão virtuoso. A virtude consistiria nisso, nesse papel da funcionalidade ativa do exercício da cidadania. Então, eles foram importantes no processo educacional dos jovens, no que diz respeito à arte do bom discurso, né? Temos aqui dois nomes importantes nesse grupo de filósofos sofistas. O Protágoras, que era muito adepto daquilo que eu acabei de mencionar, o relativismo, né? E ele vai questionar a possibilidade de uma verdade absoluta, por isso que ele vai dizer o homem seria a medida de todas as coisas, ou seja, é do homem e do ponto de vista de cada homem que deve se medir as coisas. Não existe um bem para todos, existe um bem para um, para outro. Então, todas as discussões aqui voltadas do ponto de vista da filosofia sofística do Protágoras, ele ignorava, recusava a noção de uma verdade absoluta. Tudo deveria partir do ponto de vista de cada indivíduo, né? Então, percebe-se que é um discurso bem relativista que desconstrói a ideia de verdade, né? Então, a retórica deles tinha muita ênfase nessa questão do discurso relativista. O homem seria o critério de decidir sobre o que existe e sobre o que não existe. Dependeria do ponto de vista de cada um. Não existiria uma verdade absoluta sobre as coisas. Outro nome importante é o Gorgias, que ele vai estabelecer, dentre outras coisas, dentro do seu discurso cético, ele vai dizer que se existem as coisas, existe uma incapacidade ou impossibilidade humana de explicá-las totalmente. Se pudéssemos conhecer as coisas totalmente na sua aparência, na sua essência, conhecer a coisa profundamente, ainda que pudéssemos conhecer algo, rompendo a barreira da aparência, até encontrarmos a sua essência, ou seja, conhecer o ser, as coisas na sua totalidade plena, tanto a aparência, aquilo que o nosso sentido dá, como a essência das coisas. Mesmo que pudéssemos conhecer algo, nós não poderíamos comunicá-las. Então, ele é muito importante também nesse processo de debate, de discurso político, mas também ele inaugura uma questão que começa a argumentar a possibilidade do conhecimento humano. Isso vai se estender por muito tempo, essa discussão das possibilidades do conhecimento humano. E aí, dando início ao quarto capítulo do livro 1, nós iremos ter essa aula 1 sobre Sócrates, né? Eu queria que você lá acompanhasse essa aula abrindo a página 50. Sócrates vai tratar de uma filosofia totalmente voltada para o ser, as questões antropológicas, filosofia antropológica. Então, como eu disse, semelhantemente aos sofistas, Sócrates vai se deter nessas questões. O ambiente histórico em que Sócrates começa a construir sua filosofia é recheado de mudanças sociais, políticas e etc. Então, o homem e as mudanças sociais e as questões existenciais passam a ser o objeto de reflexão e de desenvolvimento do método socrático. Então, Sócrates viveu por volta de 470 a 399 a.C., e ele rejeita totalmente aquelas especulações pré-socráticas sobre a physis, né? E também vai se opor às posições sofistas, né? O projeto socrático era a busca, ele amava conhecer a verdade, né? E ele desenvolveu um método para fazer com que as verdades fossem extraídas das pessoas através de uma coisa muito importante, o seu diálogo, a dialética, né? A dialética socrática, o método socrático. Nós vamos estudá-lo nas próximas aulas. Então, Sócrates vai se deter, vai se deparar na análise das questões filosóficas existenciais do humano. Qual a finalidade da vida humana?
quais são os fins realmente valiosos para o homem, o que é natureza humana. Então, todas essas questões passam a fazer parte das reflexões filosóficas de Sócrates, que inaugura com ele o período chamado socrático. Algumas curiosidades, né, para a gente ter essa aula 1 sobre Sócrates, é que nada Sócrates escreveu sobre ele. Ele fazia uma filosofia do diálogo, da rua, parando pessoas nas ruas e obtendo um diálogo com elas, para alcançar, para tirar delas, extrair delas e fazer com que elas elaborassem conceitos, verdades e conhecimento. O Sócrates que nós conhecemos é nos apresentado pelo seu principal filósofo, Platão, mas ele teve outros, né? Aristófanes e Xenofonte. O Sócrates apresentado pela via do seu discípulo Aristófanes é um misto de investigador da física com sofista. O Sócrates apresentado para a tradição filosófica através do seu discípulo Xenofonte, ele é ajustado às convenções da polis. E o Sócrates, que é o mais conhecido e mais aceito, que é apresentado à tradição filosófica, é o Sócrates apresentado pelo seu principal discípulo Platão. Então, nos diálogos platônicos, Sócrates tem muita ênfase, muita participação, e tudo que sabemos efetivamente sobre a filosofia socrática tornou-se conhecida, veio à tona na tradição filosófica a partir do seu mestre Platão. Então, se algum dia você ouvir alguém dizer, eu vi no livro de Sócrates que ele escreveu, não, é mentira, Sócrates nunca. Não existe um texto histórico escrito pelo punho de Sócrates. Tudo que sabemos é pelos seus discípulos, né? Ele se detinha nesse tipo de filosofia do diálogo. Então, a primeira fase, e aí a gente vai falar, essa frase vai refletir sobre ela, e nós iremos parar por aqui. É uma aula introdutória sobre Sócrates. Nas próximas aulas que seguirão do capítulo 4, nós nos aprofundaremos um pouco mais sobre isso. A famosa frase socrática, só sei que nada sei. Então, conta-se uma história de que alguém foi consultar o oráculo de Delfos, era o costume grego, a consulta dos oráculos nos templos, os deuses, né? E as sacerdotisas lá, elas adivinhavam o futuro das pessoas quando eram consultadas, e alguém foi lá e disse que o homem mais sábio da Grécia seria Sócrates. Ele ganhou esse título dos deuses, mas ele, refletindo sobre isso e fazendo uma entrevista entre os homens sábios, e viu o orgulho, a vaidade desses homens, e ele caiu na real ideia de que talvez os deuses tinham considerado ele o homem mais sábio porque ele acreditava na sua limitação, na sua ignorância. Ele admitia que nada sabia, só sei que eu nada sei. E admitir isso era importante, segundo a sua perspectiva, e por isso talvez os deuses o consideravam o homem mais sábio, porque aquele que acredita já saber, ele para de procurar. E Sócrates, por saber que ainda precisava saber muito, a admissão da sua ignorância, ele continuaria persistentemente em buscar a verdade. E isso ele fez durante toda a sua vida, inclusive ele morreu defendendo essa verdade que ele buscou e que ele tentou fazer com que as pessoas produzissem, gerassem suas verdades, as verdades das suas ideias durante toda a sua filosofia, durante toda a sua vida. Então, só sei que nada sei é um pressuposto da admissão de uma ignorância que nos leva a não se dar por satisfeito por aquilo que sabemos. O conhecimento é uma coisa talvez infinita, inalcançável, que precisa ser buscada todo o dia, todo o tempo. E aí a busca incessante por obter o conhecimento das coisas, da verdade, seria talvez o que tornou Sócrates visto pelos deuses como o homem mais sábio, né, da Grécia Antiga. Então, é uma frase que consolida o pensamento socrático, e sobre essa frase nós encerraremos a nossa aula de hoje. Espero que vocês assistam essa aula acompanhando e destacando as questões do seu livro. Nós paramos aqui por volta da página 50, 51, capítulo 4, onde fala um pouco sobre as questões que Sócrates vai se deparar, que são as questões humanas, como virtude, bem e mal, e ele vai desenvolver o seu método dialógico, o diálogo. Então, na próxima aula nós nos aprofundaremos mais sobre Sócrates e o capítulo 4 do livro 1.
Se cuidem, abraço a todos, até a próxima aula. Quinta-feira aguardo todos vocês no nosso plantão de dúvida. Então espero que todos estejam lá, esclarecendo qualquer eventual dúvida que porventura possa surgir. Deus abençoe a todos.